aprimoramento da tecnologia melhora os costumes, traz mais felicidade, melhora a ética. O pessoal curte o Kaczynski, um monte de gente que fala esse tipo de coisa, com razão. Mas o Rousseau fica todo mal falado por causa de, sei lá, pra mim é culpa do Pondé, que fez o Rousseau ficar mal falado, culpado por causa de alguns, ou culpa do Pinker também. O Rousseau tem o pezinho em algumas coisas do progressismo que a galera odeia, mas não, ele não é isso aí não, viu? O Rousseau ficou famoso com um texto que é isso aqui. Discurso que alcançou o prêmio da Academia de Dijon, em 1750, sobre a seguinte questão, proposta para essa academia. O restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes, ou seja, o aprimoramento da tecnologia melhora os costumes, traz mais felicidade, melhora a ética. E naquela época era todo mundo super a favor do desenvolvimento tecnológico. Lógico, que isso, com certeza. Bate palma. Então o normal era responder sim, porque isso. Ele respondeu não. Ele foi super kaczynskiano, cometendo um anacronismo absurdo. É óbvio que o Kaczynski, se não leu Rousseau, tá só ecoando uma ideia do Rousseau. Esse discurso aqui nem é muito longo, fácil de achar. Eu conheço ele como discurso sobre as ciências e as artes, mas tem várias traduções possíveis. E ele fala como que as ciências e as artes tendo sido desenvolvidas não aumentou a felicidade dos homens, muito pelo contrário. E ele já começa falando que ele sabe que a galera não vai perdoar ele, porque o espírito é progressista, entre aspas. O espírito é de que é bom o progresso tecnológico e que é só progredir que vai dar tudo certo e vai ser melhor. E ele acaba ganhando o prêmio por esse texto aqui. E ficando famoso a partir daí, se eu não me engano. Ele fala aqui: sei que será difícil acomodar o que tenho a dizer ao tribunal perante o qual compareço. Como ousar censurar as ciências perante uma das mais sábias companhias da Europa? Louvar a ignorância numa academia célebre e conciliar o desprezo pelo estudo com o respeito pelos verdadeiros sábios? Reconheci estes obstáculos, e eles de modo algum me demoveram. É uma acusação comum, né, de que o cara tá sendo anti... Como é que é? Não sei qual é a palavra de ordem que se usa pra isso. Mas quando a galera quer tirar financiamento de universidade ou qualquer coisa assim. Não é que eles são obscurantistas, não é mais assim que chamam as pessoas. Mas sabe, são os caras que são contra a educação, contra a ciência, sei lá. Se repete muito. O Rousseau é também um pezinho no romantismo, que é o que tem hoje. O espírito que anima várias das coisas da direita de hoje é o espírito do romantismo. Por isso que tem tanto metaleiro na direita. Metaleiro na direita é do romantismo. O espírito de rebeldia contra a mecanização da vida. Efusividade. Sabe essa coisa de chamar todo mundo de emocionado? Ah, é emocionado. O quê? Você é o quê? Você é robô? Você não é humano? Todo mundo é de Libra agora? Fazendo piada de mim, né, já. Ele diz assim: a Europa tinha tornado a cair na barbárie dos primeiros tempos. Os povos dessa parte do mundo, hoje tão esclarecida, viviam há alguns séculos em estado pior do que a ignorância. Não sei que jargão científico, ainda mais desprezível que a ignorância, usurparam o nome do saber e opunham um obstáculo quase invencível à sua volta. Precisou-se de uma revolução para devolver homens ao senso comum e ela veio de onde menos se esperava. Foi o estúpido muçulmano. Ó o Rousseau. Vocês choram do Rousseau. Foi o eterno flagelo das letras que as fez renascer entre nós. A queda do trono do Constantino trouxe à Itália os destroços da Grécia Antiga. A França, por sua vez, enriqueceu-se com esses destroços preciosos. Rapidamente as ciências seguiram as artes, a arte de escrever juntou-se à arte de pensar, gradação que pode parecer estranha e talvez não seja senão demasiado natural, e se começou então a sentir a principal vantagem do comércio das musas, que é o de tornar os homens mais sociáveis, inspirando-lhes o desejo de se deleitarem uns aos outros por meio de obras dignas de sua aprovação recíproca. Como o corpo, o espírito tem suas necessidades. Ele está aqui reconhecendo que o comércio afeta mais do que só as trocas, né? O comércio muda a vida. Estes são o fundamento da sociedade, aquelas constituem seu deleite. Enquanto o governo e as leis atendem à segurança e ao bem-estar dos homens reunidos, as ciências, as letras e as artes, menos despóticas e talvez mais poderosas, estendem guirlandas de flores sobre as cadeias de ferro de que estão eles carregados, afogando-lhes o sentimento dessa liberdade original, para a qual pareciam ter nascido.
fazem com que amem sua escravidão e formam assim o que se chama povos policiados. Caramba, ele já tem uma expressão desse tipo que vai parar no Foucault depois. Tá falando como o desenvolvimento das artes, das ciências, da técnica, só meio que ele contribuiu para todo mundo virar escravo. A necessidade levantou os tronos, as ciências e as artes os fortaleceram. Potências de terra, amai os talentos e protegei aqueles que os cultivam. Povos policiados, cultivai-os. Escravos felizes, vós lhes deveis esse gosto delicado e fino com que vos excitais, essa doçura de caráter e essa urbanidade de costumes, que tornam tão afável o comércio entre vós. Em uma palavra, a aparência de todas as virtudes, sem que se possua nenhuma delas. Por essa espécie de polidez, tanto mais amável. Nossa, ele está falando praticamente de politicamente correto, né? Os bons modos. Tem um lado dos... Porque eu sempre fui pregador dos bons modos por aqui, né? Muito do que as feministas falam de... A gente precisa do feminismo para isso. Ou bons modos por outra via, mas bons modos... Tipo, você tá certa, amiga, em ver nisso um problema. Só que não faz sentido achar que precisa de feminismo para resolver isso. Isso daí é resolvido com métodos distintos. Não precisa nem ser na base da concordância. Mas só precisa a pessoa não ser grossa, não ser rude, não ser mal educada. Polidez é o que precisa. E ele está criticando porque tem um lado negro dessa polidez. A polidez também tem... Ela vira um falso... Ela vira um disfarce para o desprezo. Facilmente. Também ele vai falar que a virtude... sabe, que os vícios... É bom vocês saberem isso. Eu contei na live que eu fiz sobre Freud. Toxicomania. O que a gente chama de vício não é vício, é toxicomania. Vício, nos livros, significa defeito. Todo defeito, qualquer defeito. Mais ou menos. Sabe, defeito de caráter? É vício. Não precisa ser a necessidade de repetidamente fazer uso de uma substância. Isso tem outro nome que é toxicomania. Necessidade de se intoxicar repetidamente. Tanto que no Freud usa esse termo. Então, quando você vê nesses livros antigos a palavra vício, lembra que ele não está falando desse negócio que é o toxicomania. Ele está falando de defeitos da virtude. E ele está falando de como a tecnologia desenvolvida, ou as ciências, as artes, as letras, viram cortejo dos vícios. É pior para as amizades sinceras, para a estima real, para a verdadeira confiança cimentada. Ele passa o texto todo metendo pau nessa evolução. Não vou entrar em todos os pormenores aqui, porque eu não quero fazer um vídeo longo. Mas é só para vocês saberem que o Rousseau, na verdade, é based. Só que ele é um lacro-based. Ele tem umas coisas meio para cá, meio para lá. E mais que ele é patriarca de geral. Mas tem ele falando sobre Veneza, por exemplo, que é bem interessante. Ele falando da aristocracia de Veneza, eu não lembro onde tá. Uma das poucas coisas que eu gosto dele. Esse discurso aí sobre as ciências das artes é decente também. Recomendo. Mas é isso aí. Então, lembre-se de assistir minhas aulas no meu canal, no meu site, latim.com.br. E torne-se membro para ver os vídeos que eu vou começar a compilar agora, usando os meus vídeos antigos. Falou.